Olá pessoal, uma boa tarde, na paz do Senhor. Hoje eu trago para vocês um testemunho que na realidade, muito antes da minha conversão, tive esse sonho, que ele foi uma batalha espiritual muito grande, para dizer para vocês que as batalhas espirituais existem e que o mundo espiritual ele é muito mais real do que aquilo que você possa imaginar. Porque nós somos uma alma que estamos num corpo limitados de movimentos de ir e de vir, e relacionados com o nosso espírito, ele vive livre, ele se locomove, e as batalhas espirituais, elas existem, elas são reais. Enquanto nós oramos, os anjos do Senhor, eles estão lutando as batalhas espirituais para nos livrar, para nos auxiliar, para nos fazer libertos de tudo aquilo que impede que o inimigo, Satanás, aquele que vem para matar, para roubar, para destruir as famílias, tirar a tua paz, tirar o teu sossego, venha interferir na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, eu quero dizer para vocês que há muitos anos atrás, há uma situação aqui na minha casa, muito antes da conversão, eu falo de anos atrás, e tem 3 situações que se apresentaram para mim, que vem trazendo na minha memória, que na realidade eu era uma pessoa muito estressada, muito cheia de vontades, vivia muito na carne, não tinha nenhum contato relacionado à existência de Deus, era católica, ia, frequentava, mas não entendia da palavra, não estudava, não dava um direcionamento para a palavra, batizada, com crisma, com comunhão, mas que na realidade existia um vazio enorme dentro de mim. Aleluia, Jesus. Então eu quero dizer para vocês que circunstâncias se apresentaram nas nossas vidas aqui em casa há muitos anos atrás. Isso eu falo de mais de 20 anos atrás, e essa circunstância ela vem sendo trazida na minha mente, porque eu queria um carro bom, uma casa boa, um marido rico, eu queria isso, aquilo, cheia de vontades. Então eu abri uma porta para o inimigo. E o inimigo, em sonho, foi permitido que eu saísse do meu corpo, e o chão se abriu, e eu estava como se fosse apoiada em cima de uma pedra de mármore branca, uma lajota branca, e eu, em vez de subir, eu desci, como se eu tivesse caído da minha cama. O impacto foi muito grande, a sensação foi muito grande. Eu fui levada para um lugar que a princípio era um túnel, como se fosse um poço, e tinha as paredes brancas e começaram a ficar totalmente acinzentadas. Num dado momento da circunstância, se apresentou na minha frente, como se fosse uma figura mitológica, para quem conhece, para vocês terem uma noção de que é o Minotauro, só que numa forma diferenciada, como se fosse um tipo de uma cabra, com olhos arregalados, com um adereço ao contrário, né, na testa, tridente, garras, e os olhos arregalados, bugalhados, como se fossem olhos de pessoas desequilibradas. Na minha frente ele ficou parado, e eu observei dos pés à cabeça, fiquei observando os cascos, as pernas que tinham como se fosse uma cabra, o corpo, o dorso de um homem, né? E a cabeça como se fosse desse animal. Então, para dizer para vocês que essa experiência que eu tive foi uma experiência muito visível para sentir também. Eu olhei e fiquei aterrorizada, mas como eu estava segura que eu estava me sentindo amparada, ele me disse que ia me dar tudo o que eu queria: um carro, um homem rico, uma casa, uma moto e ainda filhos. Se eu rejeitasse e renegasse, como Pedro fez, Jesus Cristo. Então eu olhei para ele e disse: é ruim ser o capeta eu renegar o meu Deus, que mesmo que eu tenha consciência de que eu não tinha ainda o esclarecimento da palavra de Deus na minha vida, eu acreditava do meu jeito, eu não caí na tentação, mas não cair é uma coisa, mas eu vivia
murmurando, reclamando, queixando, desconforme, triste, angustiada, cheia de vontades, porque vivia muito na carne. Então, eu arrisquei a olhar para baixo e vi ali corpos magros, secos, caminhando como se fosse cabeça de fósforos torrada e tinha muito grito, muita dor, um calor insuportável, e esse calor me fazia transpirar, mas que na realidade, quando eu olhei e disse para ele que eu não ia rejeitar o meu Deus, procurei um lugar para sair e uma lajota branca se estendeu como se fosse um corredor. Por esse corredor eu iria conseguir sair. E dei voltas e saí. Só que ao sair eu fui impactada com um calor intenso, uma dor enorme na minha clavícula esquerda, e quando eu olhei tinha um tridente, saindo as pontas do tridente na minha clavícula. E quase que automaticamente eu acordei em cima da minha cama e eu estava sentada com uma dor enorme na minha clavícula, que me tirou a paz, que me tirou o sossego. Aleluia, Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós não temos o conhecimento de que estamos num caminho equivocado, onde nos misturamos com as imundícies do mundo e nos afastamos de Deus por caminhos fáceis e perigosos que consistem em colocar em risco a nossa alma, a nossa essência do Criador, corremos um grave risco de fazer pactos com o inimigo, com Satanás, e deixar com que as nossas almas, quando fosse na hora de ir embora, em vez de ir para a morada do Pai, fosse para o inferno. Porque existem muitas almas gritando por socorro, gente. E com esse testemunho eu quero deixar claro para vocês, vejam bem o que vocês estão fazendo de suas vidas, com quem vocês estão se comprometendo, porque tem gente que enche a boca para dizer, como eu já ouvi, com Deus eu me entendo, mas se você estiver fora dos caminhos do Senhor, não é com Deus que você vai entender, a sua alma você vai perder no inferno das agruras. E uma das coisas que é importante que a gente veja, você é um cristão, meu irmão, minha irmã, convencido ou convertido. O cristão convertido vivencia a palavra, vive a palavra, pega a palavra. O convencido é apenas de fachada, é como se fosse um laranja abrindo uma sociedade onde apenas tem um nome fictício que não serve absolutamente para nada. Então, o que você está fazendo da sua vida é um problema seu, mas você vai plantar aquilo que você vai colher. Aleluia, Jesus. Então eu vou convidar você para fazer uma oração. Se você está em dúvidas, não tem noção do que está acontecendo na sua mente, com as facilidades que você está no mundo, levamos o nosso pensamento nesse exato momento ao Criador, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Espírito Santo. Senhor, aqui nesse exato momento, Senhor, eu sei, Senhor, que existem muitas coisas em mim que eu tenho que acertar, arrumar, Senhor, para estar na Tua presença, Pai. Mas se nesse momento existe um tipo de impedimento, Pai, que não me permite, Senhor, que eu chegue até Ti, Senhor, nesse momento, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que a Sua mão de poder e a Sua glória venham se manifestar em minha vida aqui agora no nome poderoso de nosso Senhor Jesus. Senhor amado, querido Deus, eu sei, Senhor, que nós somos pecadores, Pai. Reconheço aqui agora que eu sou pecador, Senhor. Deus poderoso, manifesta a Tua glória e o Teu poder na minha vida. Dão sabedoria, entendimento, discernimento, maturidade espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que a morte existe, Senhor, mas viver na eternidade contigo, Senhor, é a melhor coisa que existe, Pai. Não permita que eu venha perder a minha essência, Pai, que é a Tua essência, Pai, nem que eu venha me desviar dos caminhos do Senhor, Pai. Sustenta-me com anjos poderosos nos meus pés, para que eu não venha fraquejar, Pai, cair nem para a direita nem para a esquerda. Porque sabemos, Pai, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Senhor amado, querido Deus, eu venho te pedir perdão se esse exato momento, se eu estou afastado de Ti por qualquer tipo de motivo, Senhor. Eu peço que muralhas venham cair por terra no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Assim como Josué foi obediente, Senhor, ensina-me a ser obediente, Senhor, e procurar a Tua presença todos os dias da minha vida, Pai. Eu louvo, eu te agradeço, Senhor, em nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém.